Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Isabela Cavalheiro e eu tô aqui para oferecer 14 dicas importantes para você iniciar na área de recursos humanos. Vamos comigo? Bom, antes de começar, eu preciso te fazer refletir sobre alguns pontos muito importantes. Vem comigo. Primeiro ponto. Você tem alguém que te ajude financeiramente? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Por quê? Porque quando você não tem experiência no mercado, você já vai ter um leque reduzido de oportunidades. E geralmente dentro desse leque você tem diversos tipos de remuneração, inclusive aquelas remunerações que são abaixo daquilo que você gostaria de receber. Então você está disposto de repente a ganhar um salário menor, uma bolsa auxílio menor, algo que de repente não supra as suas necessidades, para poder entrar na área de recursos humanos? Isso é muito importante. Mas quanto mais ambição de salário e de remuneração a gente tiver, pior vai ser. E por mais que a gente tenha feito uma faculdade pensando, poxa, eu estudei para poder ganhar mais. Mas esse ganhar mais, às vezes ele não chega tão rápido. Ele chega a longo prazo, a gente tem que caminhar para a gente chegar lá. Tem gente que consegue chegar mais rápido, tem gente que demora mais. E acredite, isso não vai diferenciar quem é bom de quem é ruim. Tem vários fatores, existe o fator sorte, estar no lugar certo, enfim, estar perto de pessoas certas. Claro que vai depender também da sua competência, mas não vai depender só de você. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você refletisse a respeito. O segundo ponto tem a ver com quanto tempo você tem disponível para trabalhar. Pensando que você tem a sua faculdade. Você tem a sua faculdade no período da manhã ou no período da noite, que geralmente é dessa forma, ou na educação à distância. Então você precisa conseguir conciliar os seus estudos com o tempo de trabalho. Tem que pensar em trajeto e tudo mais, distâncias. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Inclusive, se, por exemplo, você tem alguns compromissos com família, por exemplo, marido, filhos, esposa, enfim. Se você tiver esses compromissos, você tem que colocar tudo no papel, para você saber de fato se você vai conseguir trabalhar nesse período aí que você não estiver estudando, tá? Então esse é o segundo ponto muito importante para você refletir. E aí o terceiro ponto é: você está disposto ou disposta a trabalhar longe da sua casa? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque quanto mais obstáculos a gente colocar para uma vaga de emprego, mais difícil vai ser. Então as pessoas já se queixam que não tem oportunidade no mercado. Agora imagine só se eu chegar e falar, então, eu quero uma oportunidade que não exija experiência, que seja em RH e que seja a 3 quarteirões da minha casa no máximo. Fica muito mais difícil. Então, quanto mais a gente restringir, mais difícil vai ser. Então, aí não adianta a gente reclamar. Ah, não tem oportunidade, eu não consigo. Na verdade, você que está muito rigoroso, você está sendo muito rígido. Então, assim, a primeira experiência parece até um pouco cruel eu falar isso, mas quanto mais você for chato ou chata, ou rigoroso ou rigorosa, mais difícil realmente vai ser. Quanto mais aberto você tiver para aprender, melhor vai ser. Claro que eu não estou falando para você se deixar ser explorado, ralar de noite, não dormir à noite, não comer, não estou falando para você se matar. Ao contrário, você tem que sempre pensar em você em primeiro lugar. Mas levar em consideração que quanto mais você colocar de empecilho para você trabalhar, mais difícil vai ser. E às vezes as pessoas fazem isso sem elas perceberem. Então, às vezes, existe uma coisa chamada autossabotagem. Então, às vezes as pessoas fazem, e isso não é raro, viu? Isso é muito comum. Você fica inventando coisa, então veja bem, quando você vê, você não consegue emprego. Aí você não consegue ter a percepção de que é você que tá se sabotando. Isso é extremamente comum. Essa é uma explicação que eu insisto muito em dizer que é uma das razões que as pessoas faltam nas entrevistas. Quando a gente fala, e se eu falar para você,
Olha, vou te contar uma coisa. As pessoas faltam muito nas entrevistas, elas faltam mesmo. Às vezes a culpa é do recrutador, mas muitas vezes é porque a pessoa, ela se sabota. Ela vê que ela tem chance de conseguir aquele trabalho e ela se sabota. Tem muita sabotagem, autossabotagem aí no meio. Então tem que tomar muito cuidado para que você não esteja fazendo esse movimento, ok? E agora vamos para a dica número 1. A minha dica 1 é: seja um aluno ou uma aluna dedicada. O que isso quer dizer? Primeira coisa, aproveite o conteúdo da sua faculdade, o conteúdo que o seu professor está passando para você. Estuda, presta atenção nas aulas, não falta, não fica conversando com o colega, tá? Durante a aula. Isso daí não é só uma questão de respeito com o professor que está ministrando o curso, mas também com o seu dinheiro, você está pagando. E muitas vezes a pessoa nem se dá conta, ela acha que está sendo, enfim, acha que não tem problema, que, a pessoa esquece, você está pagando, cara, você está pagando uma faculdade. Você tem que aproveitar ao máximo aquilo que a faculdade esteja oferecendo. É claro que vão ter dias que você vai estar cansado, que vai dar vontade de dormir na aula, que a aula vai estar chata. Isso é normal. Só que você tem que tomar muito cuidado para você não levar isso, empurrar com a barriga todo o seu curso. Tá? Então, se você realmente não estiver gostando, tem alguma coisa errada aí. Ou você não está no curso certo, ou a faculdade não é certa para você, ou você não está gostando da metodologia, aí você tem que refletir. Tá valendo a pena eu gastar o meu dinheiro, eu investir o meu dinheiro nisso? Tem que valer a pena, tá? Então, se você está pagando, ou mesmo se você for bolsista, aproveite a oportunidade. Assista às aulas, anote, preste atenção. Pergunte ao professor, faça os trabalhos, estude para as provas, enfim, valoriza o tempo que você está investindo, assim como o seu dinheiro. Dica número 2, faça networking. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. O que é networking? Networking é relacionamento. Não é conexão, tá? Tem muita gente que confunde. Eu vou adicionar todo mundo no LinkedIn. Isso não é networking. Networking é você se relacionar com pessoas, é você conhecê-las, é você ajudá-las, porque quando você ajuda alguém, existe um gatilho mental chamado reciprocidade. Quando você ajuda alguém, esse alguém vai querer te ajudar em algum momento. Então, tudo aquilo que você faz pelo outro, aquilo retorna para você. Então, quando você se disponibiliza para ajudar uma pessoa com aquilo que você tem, em algum momento aquela pessoa vai querer retribuir. E muitas vezes a retribuição ela é até maior do que você esperava. Então isso é networking. Então quando você está dentro da faculdade, você tem diversos profissionais e pessoas que são parecidas com você que estão ali naquele ambiente. Algumas pessoas da sua faculdade já podem estar atuando na área de recursos humanos. E essas pessoas elas podem abrir portas para você. Então o que você vai fazer? Você vai se aproximar dessas pessoas, tanto as que não têm experiência igual você, quanto as que têm experiência. Você vai conversar, trocar ideia, procurar afinidades. E aí, durante essa conversa, você vai encontrando alguns caminhos para que de repente você possa ajudar. Por exemplo, a pessoa ficou com uma dúvida num conteúdo que você entendeu, você vai lá, ajuda a pessoa. Enfim, seja uma pessoa interessada, não é interesseiro, é interessada. Tá? Então seja amigo, seja uma pessoa prestativa, que você vai ver que tudo aquilo vai voltar para você. E não só na faculdade, mas em todos os ambientes profissionais que você estiver inserido. Sempre tenha uma boa postura, sempre esteja aberto a conversar. Não significa que você tenha que ser uma pessoa extrovertida, falante o tempo todo. O tímido pode fazer networking também. Tá? É estabelecer relacionamento. Você não precisa subir num palco e falar: olha, gente, venham fazer contato comigo. Não. Seja você, faça do seu jeito, tá? O que é importante é ter relacionamento e ter uma boa postura em todos os ambientes profissionais que você estiver inserido. E uma dica muito bacana, além da faculdade, é você participar de eventos, de grupos em redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Aí é uma boa sugestão para quem é tímido.
Então, as pessoas que são tímidas, que têm mais receio de falar em público, às vezes se relacionar através de redes sociais pode ser mais fácil, tá? E se relacionar não significa você chegar na pessoa e falar: olha, você pode ficar com o meu currículo? Você pode arrumar um emprego para mim? Você pode ver se você consegue indicar meu currículo na sua empresa? Não, não é isso. É realmente se relacionar. Assim como você se relaciona com seus amigos, os amigos pessoais, enfim, os amigos que você tem na sua vida, tá? Então é a mesma coisa, só que você estará fazendo isso com pessoas da sua área. E aí você vai ver quantos amigos bacanas você vai fazer. É muito bom, é muito positivo ter esse tipo de iniciativa, tá? Frequentem eventos, o Grupo Troca tem eventos gratuitos para 1000 pessoas, a gente faz momentos de networking, é super legal, vocês conhecem muita gente e a gente tem vários cases de pessoas que conseguiram se recolocar, a gente tem parcerias que foram estabelecidas, a gente teve até casamento já, só para vocês terem ideia. Então essas conexões, elas são muito importantes, são muito ricas. Não deixe de fazer networking. E agora a dica número 3, e essa dica ela é muito especial, tá? Quando você for elaborar o seu currículo, você deve valorizar suas experiências anteriores. Então talvez você esteja pensando assim: mas eu fui recepcionista de clínica odontológica. E você acha que a sua experiência com uma recepção de uma clínica odontológica, ela não vai contar a seu favor para você ser um profissional de RH? Você está enganado, você está enganada. É sim importante. E eu vou te dizer por quê. Vamos pensar um pouquinho no trabalho de um recepcionista de uma clínica odontológica. O que essa pessoa faz? Ela agenda pacientes, ela recebe pacientes, ela vai lançar ali no convênio médico, então ela vai mexer no sistema, ela vai atender esse paciente e vai encaminhar esse paciente para o dentista. Às vezes ela vai até auxiliar o dentista durante os tratamentos. Então agora vamos fazer um paralelo com a área de recursos humanos. O que acontece com um recepcionista de uma clínica odontológica? Ele tem o quê? Relacionamento com os clientes da clínica. E o profissional de RH, ele vai ter relacionamento com pessoas o tempo todo. Então ele está trabalhando o quê? Ele pode não estar trabalhando técnico, porque ele não está na área de recursos humanos, mas ele está trabalhando o comportamental. Então, quando você entra numa clínica odontológica, trabalhar na recepção, você aprende a se relacionar com pessoas. Você vai encontrar pessoas muito simpáticas, você vai encontrar pessoas extremamente antipáticas, pessoas grosseiras, enfim, você vai encontrar de tudo. É o que acontece no telemarketing, por exemplo. Poxa, quer um ambiente de maior aprendizado do que o telemarketing? No telemarketing, o cara apanha pra caramba, é xingado, é humilhado. Poxa, às vezes ele tem que ligar, a pessoa não tá nem aí para ele. Então, o que você consegue desenvolver quando você atua com telemarketing? Você tem que utilizar estratégias, você tem que utilizar comunicação para que você seja respeitado, né? Então, tudo isso, todas as experiências que você teve, profissionais, mesmo que nada tenham a ver com RH, todas elas vão te ajudar a desenvolver uma competência comportamental para que você seja um bom profissional de RH. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Competência comportamental por exemplo, liderança, relacionamento, comunicação. São comportamentos nossos. A gente trabalha comportamentos nossos quando a gente atua em qualquer ambiente profissional. A dica número 4 também tem a ver com o seu currículo, mas aí é diferente. Por quê? Porque na dica número 3 a gente estava falando de desenvolvimento de competências comportamentais. As competências comportamentais você não coloca no currículo. Isso o recrutador, no momento da entrevista, ele vai avaliar. É ele quem vai avaliar. Só que aquilo que você aprende na faculdade, que é a parte técnica, na faculdade você tem um conteúdo técnico. Então você aprende uma folha de pagamento, você aprende um e-social, por exemplo, você aprende cargos e salários, enfim, você vai aprender várias coisas de RH, recrutamento e seleção. Tudo isso é conhecimento técnico. Então, tem gente que fala assim: como eu nunca trabalhei com RH, com cargos e salários, com recrutamento e seleção, eu não vou colocar isso no currículo. Não, eu não estou falando que é para você escrever expert em recrutamento e seleção, porque você teve o conteúdo na faculdade.
mas você pode mencionar de repente um trabalho que você desenvolveu para a faculdade de, por exemplo, cargos e salários. Você fez um trabalho de cargos e salários. Coloca, verifica quais são as matérias, as disciplinas que você aprendeu e que você se destacou mais. E tenta colocar no currículo esses conhecimentos, coisa que você sabe fazer. Por exemplo, para quem faz psicologia, aplicação de testes. Às vezes a gente aprende testes na faculdade. Por que não colocar? A gente aplica teste, a gente avalia durante o curso. A gente faz isso. Eu sou psicóloga de formação. Então, por que não colocar isso no currículo? Só porque a gente não atuou recebendo um salário por isso? Se você atuou, se você aplicou vários testes, corrigiu vários, você já tem uma experiência com testes, entende? Então, não subestime o seu conhecimento. Você tem conhecimento, é claro que você não vai mentir no currículo, mas você vai colocar o que você conhece, aquilo que vai te sustentar durante a entrevista. Se o recrutador te perguntar, você vai saber falar, porque você estudou aquilo, você conhece aquilo. Você pode não conhecer tanto na prática, mas você conhece bem a teoria. E isso, inclusive, é uma coisa que muitos profissionais com muito tempo de experiência não conhecem. Então, é um ponto a mais para você. Uma dica muito legal que eu vou dar para você é a dica número 5, que diz assim: participe de empresas júniores ou projeto de monitoria e iniciação científica. Então, o que é isso? São oportunidades que algumas faculdades oferecem para os seus alunos, tá? Então, algumas faculdades, elas têm as empresas júniores, que são empresas, são mini empresas formadas por alunos. E aí, nessas empresas, elas têm toda uma estrutura hierárquica que se tem uma empresa normal. Então, por exemplo, dentro de uma empresa júnior, você tem o presidente, você tem o vice-presidente, o diretor financeiro, o diretor de vendas, você tem tudo. Toda essa parte, ela é feita pelos alunos com a coordenação ou supervisão de um professor, tá? Então, algumas faculdades, elas têm as empresas júniores. E essas empresas, elas desenvolvem projeto de consultoria de verdade para outras empresas. Então, por exemplo, empresas de pequeno porte que de repente não têm dinheiro para contratar uma consultoria de profissionais já formados, elas podem contratar uma empresa júnior que vai desenvolver esse mesmo trabalho, porém ela não vai cobrar um valor tão alto. Então, há outro ponto, tem o pagamento também. É claro que aquele dinheiro, ele não é uma remuneração salarial, ele vai para a empresa júnior, tá? Geralmente é assim que funciona, tá? E além da empresa júnior, a gente tem a questão da monitoria. Algumas faculdades oferecem essa oportunidade, coloca o aluno para fazer alguma atividade em sala de aula junto com o professor como assistente do professor, ou então a iniciação científica, que é a mais comum aí para algumas atividades, algumas áreas dentro do mercado de trabalho. Então, aí você desenvolve pesquisas, é como se fosse um mini trabalho, é como se você estivesse iniciando ali para um mestrado. Então, você vai fazer pesquisa, vai participar ali junto com, vai ter sempre a supervisão de um professor, vai estar sempre junto com o professor, tá? É claro que para a nossa área, às vezes não é tão comum a questão da iniciação científica, mas existem alguns cursos que têm essa possibilidade, que é uma experiência profissional aí muito próxima da realidade, por exemplo, de um estudante de mestrado, doutorado, tá bom? A dica número 6, a gente até já conversou um pouquinho sobre ela, né? Então, quanto mais disponível você tiver, mais fácil vai ser para você encontrar uma vaga. Então, tanto questão de localização, quanto questão de valor de bolsa ou de salário, quanto menos empecilho você colocar, mais fácil vai ser para você conseguir a sua oportunidade profissional ou oportunidade de estágio. A dica número 7, ela tem relação com aquela dica do networking. Então, você já deve saber, se você já procurou emprego alguma vez na vida, você deve saber que muitas vagas elas são preenchidas através de indicação. Tem gente que torce o nariz, mas geralmente quem torce o nariz é quem não é indicado. Quem é indicado fica feliz da vida, né? Então você vai fazer o quê? Vai ficar brigando com Deus e o mundo porque as pessoas indicadas são as que conseguem o trabalho?
Não, você não tem que brigar porque vai ser assim, sempre vai ser assim. A indicação é uma fonte sempre mais confiável do que uma pessoa desconhecida. Por pior que possa parecer, às vezes a gente pode pensar, poxa, que injustiça. Pode ser injustiça, mas o fato é que as pessoas preferem confiar em quem elas já conhecem. Então, o que você vai fazer? Vai bater com a cabeça na parede? Não, você vai trabalhar para que você seja uma pessoa indicável. E como você vai ser uma pessoa indicável? Primeira coisa é ter bons relacionamentos, que é o networking. A segunda coisa é ter uma ótima postura profissional, tanto presencialmente quanto nas redes sociais. Então, ficar reclamando nas redes sociais não pega bem. Ai, por que tal coisa? Ai, por que não sei o que? Ou arrumando briga nas redes sociais, também não. Então, tem que tomar muito cuidado. As empresas olham rede social, tá? E às vezes a rede social, ela pode ajudar a queimar o seu filme. Tá bom? Eu não tô falando assim, não tô dizendo que eu concordo com tudo que acontece, mas eu tô falando o que realmente a gente vê acontecendo aí no mercado. Então, se isso acontece, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo. Então, cuidado nas redes sociais, passe a melhor impressão possível, cuidado com a sua postura, tanto em eventos, quanto na faculdade, quanto no ambiente virtual. E aí a dica número 8 tem a ver com a dica anterior, né? Então organize as suas redes sociais. Se você está procurando emprego, se está procurando estágio, organize as suas redes sociais. Facebook, não deixe tudo no modo público. Deixa no modo público aquilo que você quer que todo mundo veja. E o que você quer que todo mundo veja não é aquele meme engraçado, mas sim alguma coisa inteligente, tá? E deixa as piadinhas para os amigos ali, naquele ambiente em que o recrutador ele não vai conseguir olhar, tá? Então tenha esse cuidado. Aquilo que for público, ele tem que ser muito bem aparentado. Tem que tomar muito cuidado com aquilo que você vai colocar no modo público, porque para o recrutador fazer um julgamento a seu respeito é muito rápido. Então, cuidado para não se expor indevidamente, para não demonstrar preconceitos com relação à religião, à raça, a sexo, enfim, cuidado com o jeito que você se expõe, que isso pode te prejudicar e pode te atrapalhar na conquista do tão sonhado emprego ou estágio. A dica número 9 é, parece que não está dando nada certo, não estou conseguindo entrar no RH. Por que não entrar numa área próxima ao RH? Por exemplo, uma área administrativa, ou mesmo na recepção de uma empresa, ou na área financeira, alguma área que esteja próxima a algo que você já conhece, porque às vezes é mais fácil você fazer uma movimentação interna do que você encontrar uma posição direto na área que você quer. Então, por exemplo, se você é um cara da área financeira, de repente você entrando numa área financeira, isso possa te ajudar claro que não vai ser rápido, mas daqui a 6 meses, 1 ano ou um pouco mais, você de repente poder migrar para a área de departamento pessoal, já que as duas áreas elas têm uma ligação. Então, quanto mais você puder pensar dessa maneira, que as outras áreas elas também são importantes, elas também podem ajudar você nesse seu objetivo de entrar na área de RH, tudo com certeza vai ser melhor, tá? Então, assim, a gente tem que pensar sempre otimista, a gente tem que ser sempre otimista, tem que acreditar que o nosso esforço ele vai dar frutos. Pode ser que demore, eu conheço muita gente boa que realmente demorou, mas você está fazendo alguma coisa, você não está parado, tá? E aí, assim, a vida de cada pessoa, ela vai seguir um curso diferente. Mas se você seguir as dicas que eu tô dando, talvez fique mais fácil. Eu não tô te dando uma fórmula mágica de sucesso, mas eu tô te dando caminhos aí que podem facilitar a sua conquista do tão desejado emprego na área de recursos humanos. A dica número 10 é não pare nunca de estudar, gente. A área de recursos humanos tem coisa nova o tempo todo. Se eu te falar de RH do ano passado para esse ano, já mudou muita coisa, tem muita coisa entrando nova. São sempre tendências, a gente tem que acompanhar tudo, sempre. Porque é aí nessas mudanças que estão as oportunidades. Quando existe uma nova atividade dentro da área de RH,
que ninguém está olhando, tá todo mundo ali no departamento pessoal, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e ninguém está olhando para indicadores, por exemplo, tá? Ninguém está olhando para indicadores. Então tá todo mundo ali batendo a cabeça no recrutamento e seleção. Por que você não vai estudar uma coisa diferente? Indicadores, cargos e salários, sei lá, alguma coisa que seja diferente, o RH ágil, que é uma super tendência, muitas empresas elas estão de olho, estão querendo implementar as metodologias ágeis dentro do RH. Por que não estudar um RH ágil? De repente aquilo vai ser o diferencial para o seu currículo. Então, o grande problema das pessoas é que elas tendem a seguir sempre o mesmo caminho. Vamos seguir aquela cartilha. É mais fácil começar pelo DP. Poxa, tá todo mundo pensando assim. Então, se você pensar desse jeito, você vai ser só mais um que está procurando alguma coisa na área de departamento pessoal. Tá? Então, se você olhar para a exceção, ali para o funil, pensa que assim, é um funil. Pensa num funil. Então, ali no topo é o que as pessoas estão menos fazendo. Então, ao invés de você buscar o que a maioria está fazendo, que é a base da pirâmide, você vai buscar o que a minoria está fazendo. Aí sim você consegue se diferenciar. E não parar nunca, porque a maioria para de estudar, a maioria morre, entendeu? Faz faculdade e fala, pô, mas eu fiz a faculdade, agora eu mereço um emprego. Gente, faculdade é diploma. Você aprende muito, mas você não aprende tudo na faculdade. Tem muito mais coisa que você pode aprender. Na pós-graduação, em cursos livres, enfim, não pode parar nunca. Ler livros, ler artigos confiáveis, lógico que na internet tem muita porcaria também, tem que tomar cuidado. Escolher as pessoas certas para você acompanhar. Tá? Fazer cursos de curta duração, alguns cursos online, tem muita coisa gratuita no mercado, então tem que se atualizar o tempo todo, não se acomode, mesmo que você consiga a sua oportunidade de RH, não se acomode. Tem muita gente que faz isso, arrumou um emprego, para no tempo, acha que a empresa está seguindo todas as práticas. Quando a pessoa sai para o mercado de trabalho e fica desempregada, ela descobre que ela não sabe nada, porque o que a empresa faz é aquilo que se fazia na Idade da Pedra. Então, hoje faz outras coisas que a pessoa não sabe como fazer. Então, parar de estudar é arrumar um problema para o futuro. Dica 11, diga-me com quem andas. Com quem você anda? Você anda com aquelas pessoas que ficam conversando durante a aula, que gostam de ir para o bar e que não querem assistir aula? Com que tipo de pessoa que você anda? Eu não estou falando que você não deve andar com essas pessoas, mas geralmente o que acontece? Quando a gente escolhe as pessoas com quem a gente vai se relacionar, as pessoas acabam nos julgando. Ela é igual a eles. Então, se você fica ali na turma do fundão, junto com o pessoal da bagunça, do bar, o pessoal que vai ali beber, que não vai assistir aula, ou que assiste um pedaço da aula e fica conversando. Se você ficar ali naquele meio, as pessoas vão achar que você é igual àquelas pessoas. Então, você vai virar, assim, quando você entra num grupo, você passa a fazer parte dele e você adquire as características desse grupo. Então, toma cuidado com as pessoas que você vai andar ao longo da sua graduação, porque às vezes pode até ser que é porque você só gosta da pessoa e não porque você aprova o que a pessoa faz, mas aos olhos das pessoas que estão te vendo, elas vão achar que você é igual a ela. Então, cuidado, tenta andar com as pessoas que estejam aí na mesma sintonia que você, pessoas que estejam afim realmente de estudar, de crescer na vida, que estejam valorizando o dinheiro que está pagando ali aquela faculdade, o tempo que está se utilizando para estudar aquilo, tá? Porque é só assim que a gente consegue chegar ali no nosso objetivo, tá? Então, tome muito cuidado com o tipo de pessoas que você vai escolher para se relacionar durante o seu curso. A dica número 12 tem a ver com o LinkedIn. Você tem perfil no LinkedIn? Se você não tem, você precisa criar o seu perfil no LinkedIn. É a rede social profissional que oferece a maior possibilidade de visibilidade. Então, é uma rede que tem um alcance muito bacana. Quanto melhor o seu conteúdo, maior será o seu alcance. Então, quanto mais as pessoas curtirem aquilo que você escrever,
mais o seu perfil vai aparecer, mais seguidores você vai conseguir. Eu não estou nem falando de seguidores, eu estou falando realmente de qualidade. É claro que ter seguidor, ele faz com que o seu conteúdo ele seja mais visto, ajuda a você ficar mais visível no mercado. Mas o importante de verdade é você ter um perfil campeão, que é um perfil bem estruturado, e você postar sempre, fazer pelo menos uma postagem por dia com relação a assuntos na sua área. Então, aprender uma coisa de RH, compartilha no LinkedIn, escreve artigos, faça um comentário, faça perguntas. E se você estiver um pouco se sentindo mal, não sei muito bem o que escrever, comente no post das pessoas. Então, tem muita gente que coloca uma discussão em RH, você vai, participa, e às vezes aquilo te inspira também a criar um artigo ou criar um texto sobre aquele mesmo tema, falando de um jeito diferente ou uma coisa semelhante. Então, interaja com outras pessoas, aquilo vai ajudar a fazer crescer a sua rede. Eu conheci pessoas muito bacanas no LinkedIn, fiz muitas amizades. Hoje, eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas hoje, estamos em 2020, eu tenho mais de 126 mil seguidores, é muito seguidor, né? Acredito que isso vai crescer cada vez mais, porque eu estou sempre muito presente nessa rede social. Eu gosto de escrever, e é realmente um gosto mesmo, mas você não precisa escrever longos textos, mas se você publicar algumas coisas, você vai ver que aquilo vai dar mais visibilidade para o seu perfil. O recrutador, ele geralmente olha o LinkedIn do seu candidato. Tá? E eu falo isso porque eu tenho pessoas próximas a mim que elas tiveram seus perfis olhados no LinkedIn antes de ir para a entrevista. Então, eu já tive casos de pessoas que fizeram, por exemplo, curso com a gente, fizeram curso com o Grupo Troca e que postaram ali o certificado no LinkedIn, e aí a pessoa que estava entrevistando ficou mais interessada ainda naquela candidata porque ela tinha acabado de fazer um curso que seria de grande valia para a empresa, e inclusive ela tinha pago com o próprio dinheiro, né? Então a empresa aproveitou já aquele conhecimento, contratou essa menina, ela tá lá ganhando mais do que ela ganhava, enfim. E tudo por quê? Porque ela falou, e eu falei esses dias para alguns alunos meus, se você ficar quieto, ninguém vai saber o que você está fazendo. Então você tem que falar, fala o que você pensa, fala a sua opinião, fala o que você entendeu sobre alguma coisa relacionada a RH. Enfim, escreva. Não precisa escrever muito, mas escreve um pouco, mas compartilhe conteúdo de RH. Tá? Utilize essa rede com sabedoria. Você vai ver que ela vai dar ótimos resultados para você. E a dica número 13, extremamente importante, é busque o autoconhecimento. Mas o que é autoconhecimento? Você precisa se conhecer. Se você não souber quais são os seus pontos fortes e quais são os pontos que você precisa melhorar, você não vai saber conduzir bem uma entrevista, não vai conseguir se sair bem no processo de entrevista, tá? Então, por exemplo, se você sabe que você é uma pessoa que o seu ponto forte é a comunicação, você sabe se falar, você se expressa muito bem. Então, no momento da entrevista, você vai utilizar a sua fortaleza a seu favor. E aquilo que de repente não é tão bom, você vai deixar mais escondidinho. Você não vai mentir, mas você vai deixar mais oculto, entendeu? Então, é você ressaltar os seus pontos fortes para seduzir aquele recrutador, tá? Então, seja uma comunicação eficaz, uma capacidade de organização, uma capacidade analítica. Então, você tem que entender o que você tem de bom para que você consiga fazer com que esse ponto ele fique mais em evidência durante o processo seletivo. E como que eu faço para ter autoconhecimento? Existem várias alternativas, ou passando com um psicólogo, ou realizando um processo de coaching, enfim, todo processo que se relacione com o autoconhecimento vai ser bacana para você. Você fazer um perfil comportamental seu, entender como é que é a tua dominância, a sua influência, a sua conformidade, a sua estabilidade, que é o caso do DISC, isso vai te ajudar bastante. Se você fizer um eneagrama seu, isso vai ajudar também. Então procure ajuda. Tem muita gente que oferece
processos de coaching a custo mais acessível. Existem processos de coaching, que é o coaching, que são fantásticos, que também valem muito a pena. Às vezes eles têm um custo maior, mas eles trazem resultados incríveis. Então, são coisas que você pode sim buscar para potencializar aquilo que você tem de bom. A dica número 14 é uma dica que funcionou muito comigo quando eu estava no mercado de trabalho, tá? Então, grave áudios para si como treino para entrevista. Então, hoje, no meu tempo, quando eu fazia entrevista como candidata, eu não tinha ainda, não existia o WhatsApp. Já faz um tempo que eu não faço entrevista, né? Mas hoje a gente tem o recurso do WhatsApp, a gente tem o gravador no celular. Então, grave e faça aquelas perguntas para si próprio que todo recrutador costuma fazer. Por exemplo, conte-me da sua trajetória profissional. Essa não é uma pergunta que geralmente fazem? Então, faça essa pergunta para si próprio e responda, tá? Ou então, vamos pensar, se a gente está falando de uma vaga, vamos supor que você não tem experiência nenhuma, zero experiência. Então, vai perguntar, por exemplo, referente às suas expectativas, a sua formação, por que você escolheu esse curso, o que você mais gosta nesse curso. Faça perguntas para você mesmo. Se você já participou de entrevistas, tente pegar aquelas perguntas que já te fizeram e responda. Responda várias vezes e você vai ver que você vai melhorando, você vai ganhando mais confiança, aquilo te ajuda bastante. Fazer isso na véspera de uma entrevista é fantástico, porque você consegue trazer ali para o consciente algumas coisas que às vezes elas estão no inconsciente. Momento de entrevista, a gente fica sempre muito nervoso, muito tenso. Então, às vezes a gente esquece algumas coisas, é normal acontecer. Eu mesma já fiquei com muito ódio de mim mesma por ter esquecido de falar alguma coisa importante numa entrevista. Mas quando a gente faz esse exercício, o nosso cérebro ele fica mais preparado, a gente consegue ligar um assunto no outro. E aí a chance da gente esquecer é muito menor. É claro que tudo vai depender do seu estilo. Se você é mais sinestésico, se você é auditivo, se você é um cara mais visual, uma pessoa mais visual. Então tudo vai depender. Geralmente as pessoas elas são altamente sinestésicas, são altamente auditivas. Então essa dica costuma funcionar muito bem para a maioria das pessoas, tá? Faça e você vai ver como isso tem resultado. E a dica bônus, que é a dica 15, eu falei 14, né? Não, são 15, eu errei, tá vendo? Então, crie oportunidades, faça trabalho voluntário, tá? Então, assim, isso também se aplicou a mim. Eu estava estudando, eu estudava de manhã e no meu tempo os estágios eles eram de 8 horas, não tinha essa lei do estágio ainda. Então, as empresas todas pediam a nossa disponibilidade integral. Então, isso significava que eu dificilmente conseguiria um estágio. E realmente foi o que aconteceu. Eu só fui conseguir um estágio no final do ano, consegui um estágio de meio período para eu ficar à tarde, né? E nas férias eu ficava o dia todo, nem tinha registro, não tinha nada, não tinha nem contrato de estágio. Na época não tinha nenhum rigor com relação a isso, tá? Então, quando eu estava começando a faculdade, o que eu fui fazer? Trabalho voluntário. Então, busque uma ONG, por exemplo, que trabalhe com carreira. Tente se aproximar, entender como é que funciona. Comece a aplicar aquilo que você está aprendendo na faculdade na ONG que você estiver trabalhando. Então, procure algo que tenha relação com aquilo que você estuda. Então, por exemplo, RH, você trabalha no RH. Então, às vezes, essas ONGs que trabalham com recolocação de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, por exemplo, quando você atua ali, você adquire tantas competências e adquire também uma experiência, tá? Um projeto muito legal que eu gosto muito de falar é o Projeto Bússola. Faça uma pesquisa, Projeto Bússola. Eles contratam bastante voluntários periodicamente para fazer atividades fantásticas, algumas de mentoria. Claro que algumas vão ter pré-requisitos, e isso é importante dizer, tá? Não é porque é voluntário que não pode exigir nada. Pode sim, tá? Mas dependendo da atividade que você fizer, o fato de você estar estudando já pode ser interessante. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei estagiando com crianças que tinham
insuficiência renal. Na época, eu era aluna de psicologia e eu estava querendo ir para a área da saúde, para a área hospitalar. Então, aquilo me fez conhecer muita coisa referente à área da saúde. Eu aprendi muita coisa a respeito de insuficiência renal, por exemplo. Então, aquilo me ajudou durante o período que eu estava envolvida com a área hospitalar. E depois acabei mudando, aí fui para o RH. Mas foi super válido, foi super bacana. Então, procurem aí trabalhos voluntários, tem muitos lugares aí que podem oferecer essa oportunidade para você. E você está criando oportunidade, né? Quando você trabalha com voluntariado, você está criando oportunidade para você e além disso, você está ajudando o outro, você está fazendo bem para o outro, tá? Então, lembrando, é algo que não tem remuneração. Então, você precisa também estar disponível para trabalhar sem ter essa remuneração. Agora, o momento da faculdade, o momento da primeira experiência profissional, ele precisa ser um momento mais de investimento do que de retorno. O retorno ele vai vir só depois. E aí, até falando um pouquinho sobre mim, sobre qual foi o meu percurso profissional, para vocês entenderem, eu sou psicóloga, eu comecei a graduação ainda nos anos 90, em 1997, então já tenho um longo período aí de experiência profissional. Quando eu entrei em psicologia, o meu sonho era atuar na área clínica e aí nos 5 anos de faculdade, isso foi mudando aí ao longo do tempo. Então, mudou demais. Quando a gente está na faculdade, a gente muda de ideia o tempo todo, né? Ainda mais em 5 anos. 5 anos é uma transformação, é muito tempo para um jovem. Então, eu comecei querendo clínica, depois quis hospital, depois quis ir para a área esportiva e por fim acabei caindo na área de recursos humanos, emendei a faculdade numa pós-graduação porque eu já tinha uma atuação em RH e acabei indo para o RH por ter me identificado com a área de recrutamento e seleção. Então, minha primeira experiência com recrutamento e seleção foi numa consultoria pequena. Na época, igual eu te falei, não tinha a lei do estágio, então eu não tinha contrato de estágio, mas eu tive muita oportunidade de fazer do meu jeito, de fazer entrevista, de organizar a minha rotina. Então, eu errei muito, mas eu também aprendi demais. Em todas as experiências que eu tive, nas minhas 3 primeiras experiências foi onde eu mais dei cabeçada, foi onde eu mais errei, mas também foi onde eu mais aprendi. Então eu agradeço a todas as minhas broncas que eu recebi, a todas as minhas demissões, porque é assim que a gente aprende, né? Então, eu nunca fui uma excelente profissional, assim, todas as empresas que eu trabalhei. Fui excelente profissional nas últimas empresas, mas nas primeiras eu era uma aprendiz, né? Na verdade, a gente nunca deixa de ser um aprendiz, a gente sempre tem que estar aberto a conhecer coisas novas. Então, aí depois que eu tive meu segundo filho, eu passei a carreira solo, até porque eu já não tinha mais a mesma disponibilidade, e aí comecei o grupo Troca e hoje eu tenho a escola de cursos livres em RH e eu posso ajudar as pessoas do mesmo jeito que eu um dia fui ajudada, né? Eu tive um mentor que me ajudou muito, que o nome dele é João Honório, ele já faleceu e ele era um cara que ele ajudava muita gente na área de recursos humanos. O filho dele ainda continua o trabalho dele, mas não igual a ele, né? Então, ele é um cara que me inspirou. Eu falava, nossa, como é que esse cara existe? Então, existia um cara chamado João Honório, que era, assim, o pai de todos os profissionais de RH. Ele ajudava todo mundo, desde da pessoa que já estava numa empresa até aquela pessoa que estava desempregada, sempre tratava todo mundo bem. Ele tinha um grupo também, na época era grupo de e-mail, olha como era diferente, né? Então, é isso. Eu desejo do fundo do meu coração que essa aula tenha ajudado vocês aí na carreira, que vocês deem muito certo na vida de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me procurar, eu estou super aberta a ajudar, tá bom? E deixa comentário, enfim. E me acompanha também no LinkedIn, Isabela Cavalheiro, me acompanhe por lá. Grupo de gestão de pessoas dentro do Facebook, troca de materiais de recursos humanos, Isabela Cavalheiro no Facebook, Isabela Cavalheiro no YouTube,
que a gente deve começar a fortalecer mais essa rede, e no Instagram, Grupo Troca, tá bom? Eu fico esperando por você, muito obrigada aí pela sua audiência, um beijo grande, compartilha esse vídeo, tá? Com quem de repente não conseguiu ter acesso e quem de repente desejar ter esse conhecimento, tá bom? Um beijo grande para vocês e sucesso!